Bem-vindos de volta ao nosso estudo no livro dos Provérbios, e hoje estamos no capítulo 5, e agora vamos começar a ler no versículo 7. Portanto, abram suas Bíblias. Provérbios capítulo 5, versículo 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, para que não dês a outrem a tua honra nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Vamos ao Senhor em oração? Como vocês puderam ver, isso é muito sério. Ele está falando sobre as consequências do pecado, as consequências de não dar ouvidos a Deus, como Ele se revelou por meio da sua palavra. Portanto, vamos orar. Pai, eu oro pelos jovens que irão escutar este vídeo. Eu oro em primeiro lugar, Senhor, que Cristo seja precioso para eles, que eles o enxerguem como seu Salvador, como Senhor. Mas também, Senhor, que eles vejam os perigos do pecado e os perigos deste mundo pecaminoso e caído. E que eles não apenas evitem o mal, mas se apeguem ao que é bom e, ao mais importante, se apeguem a Cristo. Na palavra, em oração, valendo-se de sua força. Querido Deus, nos ajude agora, enquanto tentamos ensinar essas passagens em nome de Jesus. Amém. Bem, na verdade vamos começar no versículo 9, mas eu quero começar no 7 por um momento, apenas para ter contexto. Agora, pois, filho, veja, eu quero que vocês olhem para isto. Como jovens, pode ser um pouco difícil para vocês entenderem, mas quando vocês têm um filho, vocês o amam muito e querem o melhor para essa criança. E é isso que está acontecendo aqui. Este pai não está falando porque ele simplesmente quer reter a alegria dos seus filhos ou tirar as bênçãos deles. É o oposto. Como qualquer bom pai, ele quer que o seu filho seja feliz, prospere espiritualmente, prospere fisicamente, intelectualmente e tenha alegria, tenha uma boa vida. Mas veja, o pai sabe de algo, que este mundo é muito enganoso. E há alguém que é como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. E há muitas mentiras, muitas falsidades por aí. E, portanto, para sobreviver a isso, e não apenas sobreviver, mas ser vitorioso, vocês precisam aprender. E jovens, escutem, vocês não nasceram com todo o conhecimento que precisam, vocês nasceram praticamente como uma ardósia completamente limpa. Portanto, vocês precisam aprender as Escrituras para que vocês possam não apenas fugir dessas coisas que são más, mas também se apegar a Deus por intermédio da fé de Cristo, em Cristo. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos. Dá-me ouvidos. Quantas vezes vemos isso nas Escrituras? E no livro dos Provérbios já vimos isso diversas vezes. E eu pareço um relógio velho que está sempre dando cordas e voltando do mesmo lugar. Mas esse é o problema. As pessoas estão tão ocupadas hoje em dia, os jovens estão tão preocupados com todas as coisas, redes sociais, todas essas coisas, entretenimento, e eles não têm tempo para ouvir a Deus. Eles ouvem o seu próprio coração, eles ouvem as outras pessoas, eles até ouvem coisas que não deveriam estar ouvindo. Mas eles acham um tanto difícil escutar a Deus. Mas essa é a chave, ouvir a Deus como Ele se revela, não por intermédio de algum homem, mas por meio da sua palavra. Então ele diz: agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Lembre-se do que sempre dizemos. Não só você tem que aprender, você tem que continuar nas coisas que você aprendeu. Você tem que continuar dando ouvidos. E outra palavra que aparece frequentemente nas Escrituras é se lembrar, não se esqueça, sabe? É muito mais fácil começar do que terminar.
E muita gente ouve no começo e depois se esquece do que ouviu e termina fazendo coisas um tanto contrárias a uma vida espiritual e contrária a uma vida abençoada. Portanto, você tem que ficar repetindo, continue estudando as Escrituras. Nunca diga algo como, ora, eu já li o livro dos Provérbios, não preciso lê-lo novamente, eu já li a carta aos Romanos, agora não preciso ler mais. Você não lê a Bíblia e coloca ela numa estante para nunca mais ler. Não é como os outros livros. Você a lê continuamente todos os dias da sua vida. E quanto mais velho você fica, mais você vai querer ver isso. Então, ele diz, agora depois de dar aquela admoestação para dar ouvidos continuamente, ele diz aqui no versículo 8, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Agora, aqui ele está descrevendo a mulher adúltera. Assim pode ser a adúltera ou o adúltero. O homem ou a mulher que não tem consideração pela família dos outros e a separa. Uma mulher que rouba o marido de uma família, ou um homem que rouba a esposa de uma família. E isso não prejudica apenas o casal, destrói a família inteira. Agora, o contexto aqui é a adúltera ou o adúltero. Mas podemos aplicar isso, especialmente como jovens, a todos os tipos de pecados e a todos os tipos de tentação. Afasta o teu caminho, não apenas do pecado, mas também das coisas da vida que o levariam a pecar ou te tentariam para pecar. Agora, eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu já trabalhei com diversos alcoólatras e viciados em drogas durante a minha vida. Quando eu estava no Peru, eu trabalhei por alguns anos em um centro de reabilitação no deserto, perto de Lima. E por que tínhamos aquele centro de reabilitação tão afastado da cidade? Bem, porque uma das coisas que a Bíblia ensina é que você tem que se separar da tentação e do pecado que está te arrastando, te levando para o chão. Quanto mais perto você chegar disso, mais você se coloca em perigo. Mas você não só tem que se separar do pecado, você precisa se unir a pessoas que estão na mesma visão do que você, que também querem evitar o pecado e crescer no Senhor, se tornando mais justos e santos. E por isso é muito importante não chegar perto do fogo, ou então você vai se queimar. Mas uma das maneiras que nos ajuda a não nos aproximarmos do fogo é estarmos com pessoas que estão na mesma visão. Como eu disse, mas especialmente pessoas que são mais sábias e piedosas do que nós, para que possam ter uma influência na nossa vida. Se você tem pais piedosos, eles precisam ser a maior influência da sua vida. Uma das coisas que nós vamos ensinar aqui é que aquele que caminha com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será um tolo. Digamos que você tenha 10 anos e tudo o que faz é sair com outros meninos de 10 anos de idade. Você nunca irá aprender a ser um homem. Da mesma maneira, com uma jovem, você nunca vai aprender a ser uma mulher. Como você aprende a agir com maturidade? Como você aprende a se tornar um adulto no início da sua vida? Ora, é caminhando com os outros adultos. Como você se torna sábio? Caminhando com pessoas que são sábias. Agora, ele diz, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. Mulher adúltera pode ser o pecado. Não se aproxime do pecado, evite a tentação, fuja disso. Agora, por quê? Quais são as consequências do pecado? O que o torna tão perigoso? Ele diz, para que não des ao trem a tua honra, nem os teus anos acruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Agora, o que ele está falando aqui? Ora, antes de tudo, estamos falando sobre ficar longe de pessoas que supostamente poderiam te tentar a se desviar do caminho de retidão. Há pessoas que podem te tentar a se desviar de Deus e dos seus mandamentos. Eles se desviaram de Deus e dos seus mandamentos, e agora eles querem te atrair para a mesma direção. Pense sobre isso.
Quem é Deus? Deus nos ama. Não há ninguém como Deus no que diz respeito ao seu amor, à sua compaixão, à sua generosidade, ao seu perdão. Não há ninguém como Ele. Agora, se alguém é desobediente a Deus e infiel a Ele, ao ponto de até mesmo mostrar hostilidade contra Deus, que é uma pessoa tão boa, então como eles irão te tratar eventualmente? Sabe, há uma coisa sobre a qual falamos às vezes, quando os governos podem dizer assim, apenas confie em mim, serei bom para você, mas o mesmo governo promove o aborto e o assassinato de crianças. Ora, então dizemos a nós mesmos, se um governo estivesse disposto a assassinar bebês no útero, o que eles são capazes de fazer com uma pessoa como eu? Sabe? Se alguém é desobediente a Deus, hostil a Ele, que não responde apropriadamente à bondade de Deus, então como você pensa que eventualmente essa pessoa irá te tratar? É por isso que ele diz, se você for andar por aí com esse tipo de pessoa que está em rebelião contra Deus, mais cedo ou mais tarde, eles irão abusar de você e te ferir. E há um exemplo perfeito. Espero que vocês estejam pensando nisso. Vocês se lembram do filho pródigo? E esse é o exemplo perfeito do que temos aqui. Então eu quero que a gente pare aqui por um momento e eu quero ir para o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. E vejamos o versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Portanto, aqui está um filho, ele não se importa com o pai dele. E ele vai e diz, me dê tudo o que é meu, eu quero ficar longe de você, mas eu quero tirar de você tudo o que é meu. E ele continua e diz, passados não muitos dias, versículo 13, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou. Então ele se mudou para bem longe do seu pai. Como diversos jovens que se afastam cada vez mais de Deus. E o que ele fez? Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele viveu de uma maneira que era contrária à lei de Deus. E você diz, ora, sabe, lá vai você de novo falar sobre a lei de Deus, a lei restritiva de Deus. Não, a boa lei de Deus não tira nada disso. Deus, Ele nunca irá proibir coisas boas. Quando Deus diz não viva dessa maneira, é porque Ele te ama e é mais sábio do que você. E Ele sabe o que é melhor para você. Agora, esse pai sabia o que era melhor para o seu filho, mas o seu filho saiu com todos os seus recursos, todos os seus bens que ele iria receber como herança. E o que ele fez? Ele viveu de uma maneira que é contrária ao seu pai. E ele gastou tudo o que ele tinha com uma vida dissoluta. Agora veja o versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Lembram do que eu disse? Depois que alguém abusou de você, se não sobrar nada, eles de verdade, eles não se importam mais com você. Se os injustos não se importam com Deus, eventualmente a amizade deles com você irá dar errado e eles irão roubar tudo de você, até te esgotar. E é isso que vemos em Provérbios capítulo 5, é isso que estamos vendo aqui no filho pródigo. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Agora, eu conheci, nos meus 40 anos de ministério, eu conheci muitas pessoas que fizeram isso aqui e literalmente destruíram suas vidas.
Existiam esses lugares lá em Lima onde as pessoas iam para usar drogas e nós os chamávamos de huecos. A palavra significa buracos. E eram prédios abandonados, mas às vezes eram literalmente buracos no chão, como cavernas ou algo assim que havia sido escavado. E as pessoas também vivem em esgotos e lugares do tipo. E vocês sabem o que era triste? Eu me lembro de uma vez, eles estavam me contando que encontraram uma garota lá dentro que antes ela era absolutamente uma jovem bonita, de uma família bem rica, com uma reputação enorme. E ela estava vivendo em um buraco, em um hueco, ok? Então pensem como ela caiu, assim como o filho pródigo. Ele estava ali com um pai que o amava, um pai que o ensinava como prosperar e como ter uma vida abençoada, um pai que só queria o melhor para ele. Mas, cara, ele apenas queria outra coisa. Não o pai. Ele queria sair pelo mundo. Ele queria experimentar a vida. E agora, ele está desejando comer as bolotas dos porcos. Vocês estão vendo isso? E já vi tantos jovens fazerem isso em suas vidas. E você diz, ora, eu nunca vou fazer isso. Ora, o que você precisa entender é que às vezes é bem gradual. E um dia você acorda e não consegue crer que está onde você está. Então diz no versículo 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Agora sabemos como a história termina. O seu pai o vê, não o ignora, seu pai se levanta, sai correndo até ele e o restaura tudo. Eu quero que vocês saibam que esta é uma imagem do amor de Deus. E também pode ser uma imagem do amor de um pai. Se o seu filho sai, se você é um pai que caminha com o Senhor, que ama os seus filhos podem sair e fazer coisas terríveis. Mas se eles voltarem, você irá receber eles de volta. Mas aqui está algo que vocês precisam entender. Quando os meus filhos eram pequenos, eu dizia a eles, agora me escute, se vocês bagunçarem o quarto, o pai pode entrar e arrumar. Se vocês quebrarem alguma coisa, o pai geralmente pode entrar e consertar. Mas chegará um momento em sua vida em que você poderá se desviar, se afastar de Deus e literalmente irá desperdiçar sua vida em 1 milhão de pedaços e o seu pai não poderá consertar. Haverá consequências bem fixas. E você diz, bem, Deus pode consertar, Deus pode perdoar, e sim, Deus pode curar muitas cicatrizes. Mas há certas coisas que vocês precisam entender que, embora haja perdão e restauração, elas irão marcar a sua vida e podem marcar a sua vida permanentemente. Deixe-me lhes dar um exemplo. Um jovem sai e começa a beber com os amigos, começa a dirigir, a beber e sofre um acidente de carro. Ele diz, não há nenhum ferido, mas matou uma família de 5 pessoas. Essa pessoa vai para a prisão. E mesmo que eles estejam ali, a sua família pode te perdoar. A família que se perdeu, seus parentes talvez possam te perdoar. E Deus definitivamente pode perdoar. Mas há consequências das quais essa pessoa nunca irá fugir, escapar nessa vida. Saber que tirou uma família deste mundo, saber que agora tem uma ficha criminal, saber que vai passar anos preso e que perdeu sua vida. Então, sim, Deus pode restaurar. Eu sempre quero que vocês enxerguem isso. Deus pode perdoar, não importa o que você fez ou deixou de fazer, mas saiba disso, há consequências. Há consequências reais. Agora, vamos continuar. Vamos ver isso novamente. Afasta-te do caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des ao trem a tua honra e nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Agora olhe para isso, veja o versículo 11. Ele diz, e gemas no fim
de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Não pense que isso é uma impossibilidade. Há pessoas que se entregam a tal libertinagem, a uma vida tão quântica, a tal pecado, a uma vida de pecado que literalmente destroem os seus corpos. Eu não posso dizer a vocês quantas vezes também durante o seminário eu trabalhei com pessoas de rua e na última metade do, vamos dizer, último ano, eu creio, do meu treinamento no seminário, eu morei em uma missão com moradores de rua e eu vi pessoas ali que eu presumiria imediatamente que tinham 60 anos, mas eles tinham 35. Eu vi pessoas que literalmente dilapidaram, destruíram, arruinaram não apenas as suas reputações e muitas das possibilidades em suas vidas, mas também arruinaram os seus próprios corpos. O pecado nos afeta espiritualmente, intelectualmente e também fisicamente. Você pode arruinar o seu corpo, você pode arruinar a sua mente e você pode arruinar inúmeras oportunidades. E você pode chegar a um ponto em que chegou no seu limite, você vai se olhar no espelho e vai gemer. O que é isso? Você diz, irmão, pô, você está me assustando. Ótimo, você precisa ter medo. Agora ele diz, no versículo 12, quando a pessoa chega a um ponto em que reconhece, eu arruinei a minha vida. Agora, escute o que eles dizem no versículo 12. E digas, como aborreci o ensino e desprezou meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Pense sobre isso. Eles fizeram o oposto de tudo o que aprendemos em Provérbios, não foi? No decorrer dos Provérbios, ouvimos instruções. O que isso diz? Ele não apenas não ouviu, mas odiou a instrução. Por quê? Há realmente duas razões. Uma pode ser o orgulho. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso que ninguém me ensine nada. Eu já sei tudo. E essa é uma das coisas que eu quero que vocês saibam que a mídia parece tentar promover hoje em dia. Se você assistir a muitos, quero dizer, mesmo quando eu era mais jovem, se você assistisse a muitos desses programas de TV, histórias sobre famílias, realities, pais, jovens e coisas assim, era incrível que praticamente em todos os casos, as crianças ou os jovens, adolescentes, sabiam mais do que os seus pais. Isso é uma mentira. E muitas pessoas odeiam a instrução por causa do orgulho. Eu sei o que sei, eu não preciso que você me diga nada. Pai, o que você sabe? Você já é um homem velho. Sim, ele é um homem velho. Ele aprendeu muito e viu mais do que você. Outra razão pela qual as pessoas odeiam a instrução é porque vai contra os seus desejos pecaminosos. Escutem-me. Todos os princípios que estamos estudando são tanto úteis, mas a primeira coisa que precisa acontecer com vocês é uma cirurgia cardíaca. Eu quero dizer, vocês poderiam treinar um papagaio para dizer essas coisas e suponho que talvez até um macaco possa fazer algumas delas, mas aqui está o que vocês precisam entender. Tem que chegar um momento em que você olha para a palavra de Deus e diz para si mesmo, eu amo isso. Eu amo isso, eu enxergo essa sabedoria, eu enxergo o seu benefício, eu vejo a sua bondade de Deus. E como você pode chegar a esse ponto? É somente por intermédio de Jesus Cristo. É somente por conhecê-lo. É isso. Essa é a única forma. Antes de me tornar um cristão, eu não queria saber da lei de Deus ou da sabedoria dele, ou qualquer coisa sobre Deus. Mas quando alguém me falou sobre Jesus Cristo e Deus entrou no meu coração, mudou ele, e eu enxerguei que o Evangelho era glorioso, e eu confiei em Cristo, eu mudei. E eu queria conhecer a palavra dele. E quando aprendi sua palavra, eu não odiei ela. Você sabe o que eu fiz? Eu odiei o pecado dentro de mim. Eu odiava as coisas corrompidas na minha mente. Eu odiava as vezes que eu me desviava. Mas a palavra de Deus era preciosa. Portanto, se você está estudando isso aqui agora, por exemplo, talvez seus pais estejam fazendo você estudar isso e você está odiando,
O que isso diz sobre você? Diz que você precisa de um novo coração. Diz que você está em perigo. Você precisa ir para Cristo. Você precisa ser salvo. Então ele diz: como eu odiei, aborreci o ensino, desprezou o meu coração a disciplina. Zombei disso. Eu achei que eu sabia melhor, que eu não precisava disso. Eles tentaram me passar a verdade, os meus pais tentavam me corrigir, o pastor tentava me ensinar. A Bíblia estava ali na estante, mas eu não dava importância. E o resultado está no versículo 11. E gemas no fim de tua vida quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Agora veja o que diz no versículo 13. E não escutei a voz dos que me ensinavam, principalmente os pais. Agora, eu quero dizer algo aqui. Há pessoas e são chamadas de professores. E eles podem falar em sua vida, mas o que eles dizem é exatamente o oposto das Escrituras. Então, como você julga alguém a quem deveria escutar e a quem deveria fechar os seus ouvidos? É baseado na palavra de Deus. Eles estão ensinando você a se aproximar do Deus da Bíblia e viver em obediência e dependência dele? Ou eles estão te ensinando algo totalmente, completamente contrário? Se você é educado em casa, no homeschooling, provavelmente uma das razões pelas quais seus pais estão te ensinando em casa é porque eles perceberam que há muitos professores nas escolas por aí hoje em dia que irão ensinar exatamente o oposto da palavra de Deus. E você sabe o que mais? Eles vão ensinar exatamente o oposto da ciência, muito oposto da história real. Porque veja, quando você se afasta de Deus, você se afasta do recurso, da fonte da verdade. E assim, com o tempo, vai envenenando tudo na sua mente. E é isso que está acontecendo no nosso mundo hoje em dia. E diz: e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Lembram o que significa inclinar? Digamos que você está sentado aí e tem alguém aqui falando com você. E você não consegue ouvi-lo. E meio que você faz assim. O que você disse? Sabe, deixe-me compartilhar algo com vocês. Na nossa igreja, por exemplo, temos a leitura pública das Escrituras. E isso acontece geralmente mais de uma vez. Portanto, os presbíteros, os pastores, irão se levantar, ou alguém na congregação, e as Escrituras irão ser lidas publicamente, porque é isso que a Bíblia ordena em 1 Timóteo. Agora, mesmo para alguém como eu, que estuda a Bíblia, eu amo a Bíblia, eu tenho que treinar, eu tenho que me disciplinar para escutar. Há uma parte de nós que fica muito distraída. E assim, quando alguém sobe ao púlpito para ler a palavra de Deus, eu tenho que dizer a mim mesmo: esta é a palavra de Deus. Chute tudo para fora da sua mente, tudo mais para fora dos seus pensamentos e se concentre no que está sendo dito. Portanto, ele continua e diz: e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Não deu ouvidos aos instrutores, aos mestres. Eu já tive em diversos lugares do mundo, especialmente onde já houve perseguição. Eu conheci jovens que se converteram. E não apenas seus pais não eram cristãos, como também tentaram tirar suas vidas. Eles viviam em total hostilidade. Todos se levantavam contra eles. Como eles teriam desejado ter pais que também confiassem em Cristo, que amassem a palavra de Deus e quisessem ensiná-los. Mas não era isso que eles tinham. Mas alguns de vocês que estão assistindo este vídeo, é exatamente isso que vocês têm. Se a maioria de vocês buscasse o seu pai ou a sua mãe e dissesse: seja o meu instrutor, me ensine a Bíblia. Ora, eles iriam se alegrar em fazer isso. Veja, o quão privilegiado vocês são, talvez. E você enxerga que farsa, quão sombrio o pecado é, ao ponto de você ser convidado a participar das devoções familiares, ou ser instruído pelo seu pai, talvez, ir a um grupo de jovens onde a palavra de Deus é de fato ensinada. E você tem esse privilégio, mas não quer.
A quem muito é dado, muito será cobrado. Portanto, ele diz no versículo 14, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Aqui, ele não só está em ruína total, como também está em ruína total publicamente. Isso foi importante no Oriente Médio e em muitas culturas. É mais importante do que no Ocidente. No Ocidente dizemos, eu não me importo com o que pensam sobre mim. Mas o fato é que a maioria de nós se importa. E uma das melhores maneiras de destruir a sua reputação, destruir o seu nome, é se afastar das Escrituras e viver uma vida de pecado. E uma das melhores maneiras de manter o seu testemunho é fazer deste livro o seu alimento, aprendendo com ele, obedecendo o que está aqui e permitindo que este livro te repreenda quando você se desviar dos seus preceitos. Ora, espero que isso tenha sido útil e na próxima lição iremos ver os versículos 15 ao 23. Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, eu oro para que o Senhor use isso para ajudar o seu povo. Ó Deus, eu oro para que os pais e as mães discipulem os seus filhos e tenham devoções familiares. E eu oro para que os filhos reconheçam que é um enorme privilégio, uma responsabilidade enorme pertencer a uma família assim. Ó Deus, eu oro para que esses jovens cresçam no temor do Senhor e cresçam no seu temor contra o pecado. E acima de tudo, que eles confiem em Jesus Cristo e somente nele. Em nome de Jesus eu oro. Amém.